Em causa as declarações de um deputado do PSD, o Carneiro sugeriu que a Justiça consulte os registros telefónicos de deputados para saber quem divulgou a nova declaração de interesses do Primeiro-Ministro à imprensa. Em causa as declarações do deputado Hugo Carneiro, que se indignou com a divulgação destes novos dados, porque só um grupo restrito de deputados tinha acesso a eles, incluindo um deputado do PS, que admite que os consultou. Segundo a entidade da Transparência, durante 30 dias estes dados não podem ser divulgados. Nós sabemos que, nomeadamente, as autoridades judiciárias têm outros instrumentos que, por exemplo, no Parlamento não temos. É muito fácil ver registros telefónicos. Quem é que ligou à pessoa que depois fez a notícia? É muito fácil isso. Jornalistas, como ouvimos ainda agora, diz que as suas declarações podem representar uma ameaça à liberdade de imprensa, já para não falar, e acrescento eu, aos deputados. Arrepende-se destas afirmações? Mais muito boa noite, cumprimentar o Fábio e todas as pessoas que nos veem. Eu agradeço muito que vocês tenham colocado a minha declaração ainda há pouco na peça, portanto, tudo aquilo que eu disse, mas esqueceram-se desta parte. Talvez nem seja necessário chegar a tanto e que a pessoa que divulgou esta informação sentirá a pressão e tenha a coragem, se não tiver a vergonha, pelo menos tenha a coragem de vir a público dizer fui eu, errei ao divulgar essa informação. Eu tive a oportunidade também de falar ontem... Mas isso não anula o que disse antes. Explicar que... o Ministério Público, que é quem compete investigar a prática criminal, e neste caso estamos a falar da comissão de um crime, porque no grupo de trabalho do registro de interesses, quem tem acesso apenas para o exercício da sua função extravasou para fora, não sabemos exatamente para quem, informação que estava sobre sigilo, essa informação estava sobre sigilo e, portanto, foi cometido um crime por aplicação do Código de Conduta dos Deputados, do Estatuto dos Deputados e da Lei 34/87, e, portanto, nós queremos saber quem é que acedeu à declaração do Primeiro-Ministro. E Deixa-me perguntar, não sabendo quem mas é deixe-me só terminar. Porque eu vou-lhe dar esse tempo, mas deixe-me só, não sabendo quem é que divulgou essa informação, quando diz que as autoridades podem ter acesso a esses dados, vai investigar quem? Todos os deputados estão na... Se me permitir terminar... Essa pergunta também é válida, certo? Nós também sabemos que essa informação da entidade para a transparência ao Grupo de Trabalho ainda não foi prestada. Eu espero que venha a ser rapidamente para termos o universo de utilizadores que acederam à informação. Mas eu ontem, em vários canais, também tive a oportunidade de dizer que respeito muito a liberdade de imprensa e nunca foi o PSD, nem eu próprio, a colocarmos em causa nem a liberdade de imprensa, nem a liberdade dos jornalistas. Aliás, eu vi Mariana Mortágua... Não faz isso com essas declarações. Eu vi Mariana Mortágua lamentavelmente a sugerir que eu insinuei, por exemplo, fazer escutas a jornalistas ou a deputados. Eu nunca o disse. A declaração que eu fiz foi a que vocês transmitiram com o acrescento que eu aqui trouxe e, portanto, devo lamentar a instrumentalização política para fugir ao essencial. O essencial é que foi cometido um crime no grupo de trabalho, eventualmente no grupo de trabalho, com o extravasar de informação que está sujeita à reserva por força da lei. E isso é o mais importante. Se nós temos leis que só cumprimos quando nos dá jeito, nós não estamos a cumprir o Estado de Direito nem a respeitar a democracia. E há limites. Não vale tudo na política. E aquilo a que nós temos assistido nas últimas semanas, por parte de vários partidos, inclusivamente o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Socialista, é um jogo de lama permanente e eu espero que estes partidos saibam, a determinada altura, fazer uma autorreflexão e perceber o grande dano que estão a fazer à democracia. Percebe então que mantém aquilo que disse nas declarações até agora? O que eu disse mantém, foi não altera, certo? O Ministério Público tem os instrumentos, é ao Ministério Público que cabe fazer as investigações que entender se o processo chegar aí. Eu não sei se chegar aí. Manteve essas declarações que vimos na peça e que... É exatamente nos termos falou. Em que eu acabei de referir agora. Estava a dizer que o essencial é isso, o essencial é também esta declaração que foi agora entregue e vamos falar sobre isso, mas antes perguntar também ao Fabiano Figueiredo que está connosco. Fabiano, boa noite. Teve acesso a essa informação, certo? Muito boa noite ao Carneiro, a si, a quem nos acompanha lá em casa. Enfim, eu faço parte do grupo de trabalho, como o Carneiro faz parte do grupo de trabalho. Eu não consultei o registro de Luís Montenegro. Agora, no entanto, isto é o fait-divers que o PSD quer centrar. Mas o que é verdadeiramente grave... Fabiano, eu vou-lhe dar a oportunidade para falar sobre isso, mas antes deixe-me só esclarecer isto, porque há aqui um delay, porque senão depois não vamos conseguir manter aqui a nossa conversa. Ou seja, teve acesso a essa informação, diz que não entrou
na plataforma, mas teve acesso a essa informação e não a partilhou com mais ninguém. Acho que isso também é importante sabermos. Sim, tudo isso já é público. Enfim, o Carneiro fez insinuações sobre o facto de eu ter divulgado isso à comunicação social. Nunca fizesse a insinuação. Absoluta, Nunca. que já desmenti. Não divulguei essa mesma informação, não acedi à plataforma. Isto é, aliás, o detalhe menos relevante de toda esta história. Enfim, o que me perguntou já ontem, me tinha sido perguntado, Sim. tive a oportunidade de responder. Estou completamente à vontade neste debate. Agora, eu creio que era importante que este debate não se centrasse na campanha de diversão que o PSD quer promover, que tem vários contornos graves. Primeiro, a intimidação a jornalistas e a deputados da oposição. Nós estávamos habituados a ver esse tipo de prática noutros países, enfim, na Hungria com Orbán, na Rússia com Putin, nos Estados Unidos com Trump, que é tentar condicionar o trabalho de escrutínio que os jornalistas fazem. E as declarações do Carneiro, toda a gente as ouviu, muita gente as leu e são evidentes, por isso é que mereceram a reação do Sindicato dos Jornalistas, que insinuou que o melhor que havia a fazer, afirmou, era as autoridades judiciárias acederem aos telemóveis, aos registros de telemóveis dos deputados, dos jornalistas. Dos jornalistas nunca. Inaceitável. Isso é mentira. Segundo, esta mesma informação já devia ter sido disponibilizada à entidade de transparência há um ano. O primeiro-ministro teve que ser instado pela entidade de transparência para cumprir com as suas obrigações declarativas. O primeiro-ministro estava em incumprimento em relação à lei. Há um ano que esta informação devia ser acessível por parte dos jornalistas, por parte do público geral, porque é assim que funciona. Eu cumpro com as minhas obrigações declarativas, o conjunto alargado das pessoas que ocupam cargos públicos também o faz, o Primeiro-Ministro também tem a obrigação de o fazer. E repare, o Primeiro-Ministro que gosta de dizer que é o mais transparente dos políticos, foi arrastado a prestar um esclarecimento atrás do outro. Nunca o fez por sua livre iniciativa. Repare, esta história começou com o Primeiro-Ministro a apresentar a sua empresa familiar como uma gestora do seu património, das terras que terá herdado da família. Pouquíssimo tempo depois, por força de um trabalho jornalístico, veio-se a descobrir que o Primeiro-Ministro acumulava a sua função de Primeiro-Ministro com a de administrador da Spinum Viva, através da qual recebia avanças. E ficou-se também a saber que uma dessas avanças era de um grupo, o Casino Sol Verde, em relação ao qual este mesmo governo teria que tomar decisões no que toca à concessão do jogo dos casinos. O Primeiro-Ministro lá entendeu posteriormente desfazer-se finalmente da empresa e entregá-la aos filhos. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade de dirigir um conjunto alargado de perguntas e a informação que hoje é pública foi omitida nessas mesmas respostas. Soubemos agora que há um conjunto de novas empresas que têm contratos com o Estado que o Primeiro-Ministro decidiu ocultar e só o declarou porque a entidade da transparência o obrigou, Luís Montenegro, a declarar. Caso contrário, não o teria feito. Deixa-me voltar ao Carneiro. Há outra coisa que convém ser sublinhado, que é o mal-estar, deixa-me só de concluir com esta frase, que é o mal-estar de Luís Montenegro com a transparência. Repare, Luís Montenegro responde à entidade da transparência dizendo que é contra a lei. Acontece que o PSD conhece a lei, viabilizou a lei no passado. Muito bem. E Luís Montenegro, independentemente da opinião que tem hoje sobre a lei, tem que cumpri-la. E só o fez porque foi obrigado a fazê-lo. Voltar ao Carneiro e deixem-me dizer como estão os dois à distância e o Fabiano Figueiredo tem algum delay. Se nós vamos entrar aqui depois a falar ao mesmo tempo vai criar problemas. Eu vou dar tempo aos dois para falarem. Perguntava ao Carneiro, a entidade para a transparência terá identificado um incumprimento e pediu uma declaração de substituição. Há um prazo de 30 dias para essa entrega. O Primeiro-Ministro admitiu que o fez em cima do prazo. Tentou esconder a informação para que não fosse conhecida antes das eleições, como acusa a oposição?
Eu vou responder à sua pergunta, mas permita-me só contraditar várias coisas que foram ditas. Eu respeito muito a liberdade da imprensa e o trabalho dos jornalistas e nunca sugeri em nenhum momento nem escutas, nem ver registros telefónicos dos jornalistas. Agora, quem tem um problema com a liberdade da imprensa é o Bloco de Esquerda, que ainda recentemente, a propósito do despedimento de mulheres grávidas que trabalhavam no Bloco de Esquerda, tentou condicionar a sábado. E quem tem também problemas com a comunicação social e a liberdade da imprensa é o Partido Socialista, que no seu passado recente, António Costa, enviou um SMS, como foi noticiado, a censurar um jornalista e mais, tivemos um antigo deputado do Partido Socialista a levar uns gravadores para casa que pertenciam a jornalistas. Portanto, sobre lições de liberdade, de respeito pela liberdade da imprensa, estamos entendidos. E sobre a minha Também pergunta? Também foi dito pelo meu colega que esta informação devia ter sido disponibilizada há um ano. E aqui é importante que as pessoas em casa percebam o seguinte. A lei estipula um conjunto de obrigações para os titulares de cargos políticos, deputados e membros do governo. E hoje ficamos a saber, por declarações à imprensa da Presidente da entidade para a transparência, que estas informações não são imediatamente públicas, que contraria a tese do deputado Pedro Delgado Alves, que andou a espalhar isso à imprensa. Mas ficamos a saber também mais, porque eu tenho explicado isto publicamente. A entidade para a transparência, contrariamente àquilo que era o entendimento do Ministério Público, quando este processo decorria junto do Tribunal Constitucional, passou a entender que todos os titulares de cargos políticos passam a ter que declarar todos os seus clientes e serviços prestados para além daquilo que a lei exige. E isto é uma interpretação nova da entidade, que terá que ser arbitrada. Esta não é uma decisão final, a entidade não tem a última palavra sobre esta matéria e que terá que ser arbitrada mais à frente. Porque se assim não for, isto tem uma consequência. E eu gostava que percebessem, é que qualquer deputado que tenha, por exemplo, uma sociedade comercial, seja sócio ou sócio-gerente de uma sociedade comercial, tem uma lavandaria, um café ou um outro negócio, e se vier a ser político e que esteja sujeito a estas declarações, passará a ter que declarar todos os seus clientes. Isto é inédito, nunca nenhum deputado o fez. Assim como também não fizeram os advogados que são deputados, por exemplo, ou membros do governo que outrora exerceram a função da advocacia, nunca declararam os seus clientes. Eles têm o sigilo profissional, que pode ser dispensado com o requerimento à ordem. Essa informação nunca seria pública, mas este novo entendimento da entidade para a transparência, que é uma entidade administrativa, pode ter estas consequências. Carneiro, deixe-me centrar outra vez na minha pergunta, que é, o Primeiro-Ministro tem dito ao longo deste tempo que, já o disse que já tinha revelado tudo, que não tinha nada a esconder, revelou mais dados, poderia ter feito de forma mais rápida. A pergunta que eu lhe faço, e volto a fazer, é se tentou esconder essa informação para não ser divulgada antes das eleições, como acusa a oposição. Olha, eu ainda estou à espera que Pedro Nuno Santos peça desculpa ao Primeiro-Ministro porque no debate que teve com ele acusou de ter sido ele a divulgar essa informação. Hoje já sabemos que não foi e ainda não ouvi esse pedido de desculpas de Pedro Nuno Santos. Também sabemos que o Primeiro-Ministro, desde o primeiro momento, disse que isto era matéria, informação sujeita a segredo, a sigilo comercial. E esse sigilo comercial também tem que ter alguma tutela jurídica. Nós não podemos expor todas estas questões sem esclarecer isto. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro é notificado pela entidade para a transparência, como qualquer deputado é, e há imensos, isso acontece quase diariamente ou regularmente, quando é notificado para completar uma informação, tem um determinado prazo. Ele cumpriu esse prazo. Portanto, não violou nenhuma lei, ao contrário do que Susana Peralta ainda estava a dizer há pouco numa peça, e eu devo lamentar as declarações que ela fez, porque demonstra manifestamente que não sabe do que é que está a falar, e, portanto, tendo cumprido, ele cumpriu no pressuposto, naturalmente, imagino eu, que a entidade para a transparência respeitará, e as pessoas que têm acesso a esta informação, o RGPD, o Regulamento da Proteção de Dados, o segredo comercial das sociedades comerciais. E, portanto, isso aparentemente não aconteceu. Porquê? Porque houve uma violação no grupo de trabalho de alguém que passou para fora informação que não devia ter passado. Sim, e, por exemplo, o Fabián fez uma pergunta há pouco ao Fabián se tinha ou não divulgado. Eu vou fazer esta pergunta muito honestamente, não me interpretem mal, nem me desconsiderem pela pergunta que eu estou a fazer. O Fabián, era importante, por exemplo, perceber que troca de impressões é que teve com o deputado Pedro Delgado Alves. Não acedeu à declaração, mas o deputado Pedro Delgado Alves enviou-lhe o nome das empresas, por exemplo. Acho que é do interesse público sabermos isto, para clarificar, e depois à frente, quando a entidade para a transparência responder sobre quem foram as pessoas que acederam, veremos se há outras. Eu nunca insinuei que foi o A, o B ou o C. A única coisa que me preocupa é que há uma lei que foi violada e nós devemos respeitar as leis. É isso que eu faço no dia-a-dia e devemos respeitar a democracia e o Parlamento e o respeito entre os partidos. Fabián Figueiredo, o Primeiro-Ministro, tentou esconder estes dados novos?
Mas é evidente. Repare que o Primeiro-Ministro é empurrado permanentemente a prestar os seus esclarecimentos, como é evidente. Repare que convém contar a história desde o início uma vez mais. A SPI Não Viva foi apresentada como uma empresa para gerir o património familiar herdado de Montenegro. E veio-se a descobrir que não foi nada disso. Era uma empresa através do qual o Primeiro-Ministro recebia avanças, que acumulou com o cargo de Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tinha dito que o grosso da informação relevante em relação às empresas com que trabalhou, que a SPI Não Viva trabalhou, já era público. E agora veio-se a saber, porque a entidade da transparência o obrigou, que há 6 novas empresas que têm um elevado volume de negócios com o Estado. E nós só estamos aqui, só há estes esclarecimentos consequentes porque o Primeiro-Ministro é obrigado a dá-los. Nunca é voluntário, nunca foi por sua ação voluntária, muito pelo contrário. E a isto soma-se outra coisa, caro o Carneiro, que é uma coisa é uma sociedade de advogados, outra coisa é uma empresa como a SPI Não Viva. São tuteladas por leis completamente diferentes e as obrigações declarativas a que Luís Montenegro está obrigado estão todos os deputados. Isto não tem nada a ver com o deputado tem um café, tem uma lavandaria. Não se trata nada disso. Porque, repare, quem tem um café ou tem uma lavandaria dificilmente ficará com a tutela sobre os jogos de azar. É disso que nós estamos a falar. Não há nenhuma incompatibilidade entre ser Primeiro-Ministro, ter um café. Mas é importante que o país saiba que o Primeiro-Ministro trabalhava para os casinos, tinha uma avança dos casinos Sol Verde, ao mesmo tempo que era Primeiro-Ministro. É disto que estamos a falar. Quando se quer soltar, ou seja, o deputado Carneiro passa a vida a tentar soltar diversões para não nos focarmos sobre o essencial. Eu mesmo em relação ao ataque que fez à liberdade de imprensa, fala de coisas completamente laterais. Aliás, mobiliza mentiras para o seu argumentário, porque não consegue disfarçar o mal-estar. Mas não condicionou a sábado. O Bloco de Esquerda não condicionou a sábado. Renovar a sua tese, porque os factos vão desmentindo o Primeiro-Ministro e quem vem a público defendê-lo. E por isso é que o PSD está de cabeça perdida e agora acusa os deputados que integram o grupo do Registro de Interesse ter divulgado informação, quer pressionar as autoridades judiciárias a fazer investigação aos deputados da oposição e aos jornalistas, porque convive mal com o escrutínio. Mas tudo isto teria sido evitado se Luís Montenegro tivesse dito a verdade desde o início e tivesse cumprido com as suas obrigações declarativas. É tão simples quanto isso. Tudo o resto são campanhas de diversão e não poucas vezes o Carneiro, mesmo de desinformação. Vai responder à pergunta que lhe fiz? Pode-nos dizer, porque eu acho que é importante para o esclarecimento público, e faço esta pergunta muito honestamente, que informação é que o deputado Pedro Delgado Alves lhe deu? Pode-nos dizer isso? Eu acho que é relevante sabermos, porque ainda não percebemos. E eu acho que era importante para o esclarecimento público. Eu estava aqui a fazer um compasso de espera, não sei se o Fabiano estava a ouvir ou não. Carneiro, eu respondo-lhe muito... Estava, isto está um bocado difícil, que as condições da transmissão não são as mais adequadas. O deputado Carneiro passa a vida a querer desviar informação para insinuar que eu ou outro deputado teremos sido quem vazou esta informação para a comunicação social. Já tive a oportunidade de o fazer, aliás, está-se a prestar a este papel para tentar disfarçar o incómodo com o facto de Luís Montenegro ser permanentemente obrigado a prestar esclarecimentos ao país sobre a sua relação com um conjunto alargado de empresas, e agora há um grupo de novas empresas, de seis, que têm um grande volume de negócios com o Estado que ascendem a vários milhões. E acha que consegue intimidar os partidos da oposição ou os jornalistas a não desempenharem o seu papel escrutinador, e acha que agora que a sua bala de prata para isto é insinuar que a troca de impressões que o deputado Pedro Delgado Alves entendeu ter sobre este caso em concreto, que aliás está no quadro das nossas competências enquanto deputados, tenha resultado que informação a fuga para a imprensa, coisa que aliás já ambos negámos. Portanto, o Carneiro pode continuar a insistir nessa tese, mas não consegue tapar duas coisas. Vejo que não quer responder. Primeiro, é que tem um problema em defender o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro é permanentemente atropelado
pelos factos. Segundo, que ontem se excedeu e atacou os jornalistas, a liberdade de imprensa e mesmo o papel que a oposição tem no regime democrático. E isso, o Carneiro lamenta a sua deriva trumpista, mas nós faríamos. Se me permitir só concluir, eu lamento que o Fabiano tenha optado por não responder a uma pergunta muito simples. Que informação é que o deputado Pedro Delgado Alves facultou ao Fabiano, uma vez que o Fabiano não consultou a declaração do Primeiro-Ministro? Acho que era importante, e importante continuarmos a averiguar esta situação quando a entidade para a transparência responder, e contestar também uma coisa que o Fabiano disse agora, é que, ainda há pouco, quando insinuou que o Primeiro-Ministro tinha tomado decisões sobre os casinos. O Primeiro-Ministro não tomou nenhuma decisão. Aliás, o Estado livrou-se de pagar uma indemnização porque este Governo recorreu de uma decisão arbitral do Governo anterior. Este Governo ia tomar decisões sobre a concessão, foi isso que eu disse. Não. Mas este Governo não tomou nenhuma decisão com a intervenção do Primeiro-Ministro para favorecer qualquer casino. Assim, a concessão seria avaliada agora no curso desta legislatura. Agora também tem que deixar ouvir, saio hoje daqui com esta nota. O Fabiano não quis responder a esta pergunta, o que eu lamento, porque acho que era importante para o esclarecimento público. Ficou incomodado com o facto de ter pressionado a sábado por causa do despedimento das mulheres grávidas e não consegue olhar ao espelho. Carneiro, acho que já ficou claro também essa sua opinião. Deixa-me terminar com uma última pergunta, que é: não há conflito de interesses do Luís Montenegro, uma vez que estamos a falar de empresas, estas que conhecemos agora, que faturaram milhões com negócios com o Estado? Peço desculpa, não sei se a pergunta era para mim, se pudesse repetir, que eu não ouvi. Peço desculpa. Perguntava se, na sua opinião, não há conflitos de interesses de Luís Montenegro, uma vez que estas empresas que conhecemos agora, mais por nós, têm negócios com o Estado, faturaram milhões com negócios com o Estado. Olha, eu agradeço imensa pergunta. Vários órgãos da imprensa têm feito o seu trabalho e muito bem, eu elogio o trabalho da imprensa. E, por exemplo, ontem ficamos a saber que, durante o governo de António Costa, a Itaú, que é uma dessas empresas, teve contratos com o Estado de 42,9 milhões de euros. E, no último ano, desde abril do ano passado, 43 milhões de contratos. Portanto, valores muito similares. E mesmo já em governos anteriores a António Costa, teve relações com o Estado, esta empresa. A Inetum, que é uma empresa salvo erro de serviços informáticos, com António Costa, 33,5 milhões de contratos. E Luís Montenegro, 26,9 no tempo do último ano em que ele já é Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro nunca participou em nenhum júri. Isto foram concursos públicos com vários concorrentes, várias empresas. São empresas que têm relações com o Estado há muitos anos, e estes partidos da oposição, que têm contribuído para degradar a democracia e o debate público e o debate político, não conseguem apontar um ato, uma intervenção onde o Primeiro-Ministro possa ter beneficiado quem quer que seja. Portanto, continua esta campanha de insinuação e eu lamento isso profundamente. Espero que as pessoas percebam isso e que no dia 18 saibam sancionar estes partidos que fazem política de lama.